Olá, meu nome é Renata, sou uma imigrante residente no Reino Unido, estou me especializando em migração e desenvolvimento global. Criei esse canal para poder falar sobre as complexidades da imigração. Porém, que em paralelo, também vou abordar alguns tópicos que são muito relevantes para as pessoas que são imigrantes, os desafios que nós imigrantes enfrentamos diariamente. Hoje vou falar sobre o diagnóstico do TDAH. Por que eu escolhi esse tópico? Primeiramente, porque eu tenho TDAH e fui diagnosticada aqui no Reino Unido. Então, eu passei pelo processo que muita gente hoje está passando, que é conseguir o diagnóstico pelo NHS. Quando eu fiz o meu diagnóstico, o processo era um pouco diferente do que é hoje. A demanda era bem menor, então tudo era muito mais rápido. Porém que hoje eu acompanho algumas pessoas que também estão passando pelo processo de conseguir o diagnóstico pelo NHS, e eu vejo que muitas pessoas cometem erros que acabam prejudicando no processo de conseguir ver o especialista do NHS. Primeira coisa, né? Vamos entender o que é o TDAH. Eu tenho aqui o DSM-5, que é o diagnóstico de saúde mental mais usado no mundo. Então, eu vou descrever para vocês o que é o TDAH em base do que é dito neste manual. Aqui está a página do TDAH, né, descrevendo o que é o diagnóstico do TDAH e suas comorbidades, os prejuízos que pode trazer para as nossas vidas. Porém, que esse diagnóstico ele está em inglês. Então, eu vou ler aqui no computador a versão em português, que diz o seguinte: o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso significa que está relacionado com a forma como o cérebro se desenvolve e funciona desde a infância. Segundo o DSM-5, o TDAH caracteriza-se por um padrão persistente de desatenção, hiperatividade ou impulsividade, que interfere no funcionamento ou no desenvolvimento da pessoa. Então, resumindo, o cérebro de uma pessoa com TDAH processa a atenção, o controle dos impulsos e a autorregulação de formas diferentes. O que eu vejo são muitos brasileiros adultos, hoje em dia, achando que têm o TDAH. São pessoas que frequentemente relatam que sentem os sintomas de desatenção, dificuldade em autorregulação, muita impulsividade, hiperatividade, dificuldade com foco, concentração, e automaticamente já associam isso ao TDAH. Hoje em dia é muito comum que crianças em idade escolar já recebam o diagnóstico. Por quê? Porque hoje os professores estão muito mais atentos. Então, os professores hoje, eles sabem o que é o TDAH, eles têm essas informações, e aí eles ficam observando as crianças. Quando eles encontram nas crianças, né, sintomas que bate, né, que é compatível com o TDAH, então eles avisam os pais, porém que muitas pessoas, né, como eu, por exemplo, só foi ter o diagnóstico depois de adulto. Por quê? Eu sou de uma época que não existia a informação sobre o TDAH. Então, assim, ninguém falava sobre o TDAH quando eu estava em idade escolar. E olha que os meus sintomas sempre foram muito fortes, tá? Desde 5, 6 anos, eles já estavam se manifestando. O meu TDAH, ele é forte, só que mesmo assim, na época não existiam as informações que existe hoje. Então, ninguém suspeitava que poderia aí ter alguma condição do neurodesenvolvimento. Então, devido a essa falta de informação, eu acabei recebendo o diagnóstico depois de adulta. Então, assim, por mais que hoje em dia os professores estão preparados para observar as crianças e saber se existe aí alguma neurodivergência ou não, na minha época não era assim. E da mesma forma que isso não aconteceu comigo, acredito que a maioria desses brasileiros adultos aqui no Reino Unido que suspeitam que têm TDAH também devem ter passado por experiências semelhantes à minha. Então, agora vamos falar como é que está o processo hoje, né, para fazer a consulta com o especialista do TDAH dentro do NHS, porque as coisas mudaram um pouquinho do meu tempo para hoje. Então, assim, eu vou falar como é que está o processo hoje pelo NHS
em base de experiência de pessoas que eu conheço, né, pessoas adultas, brasileiras, imigrantes como eu, e aí eu vou então relatar aqui para vocês, mais ou menos, como é que está sendo a experiência deles e, junto eu vou linkar com algumas dicas que pode ajudar vocês a conseguir fazer a consulta com o especialista, porque hoje em dia está muito difícil de conseguir essa consulta. Existe duas formas, né? Existe a do NHS, que é a que eu vou destrinchar aqui, e também existe a consulta privada, né? Que você marca com um especialista, geralmente é um psiquiatra, é uma consulta particular, e aí depois de passar pela consulta, se o psiquiatra confirmar que você tem o TDAH, ele vai poder prescrever a medicação. Existe aqui no Reino Unido um acordo que se chama Acordo de Cuidados Partilhados, que o psiquiatra ele pode mandar para o seu GP, né, o laudo e a medicação que você está tomando, e o GP decide se vai continuar dando a medicação, que aí já é a medicação pelo NHS, ou não. Tá? Então, nem sempre o GP aceita o laudo feito por um psiquiatra particular. E os GPs que aceitam, aí você pode continuar o tratamento pelo NHS. Quando você faz pelo particular, você também tem que comprar o remédio sem o desconto do NHS. Então, assim, por mais que pelo NHS demore mais um pouco, é mais chatinho, é mais burocrático, mas a medicação vai sair muito mais barata, as consultas não precisam ser pagas, e se precisar fazer outros tipos de acompanhamento, também não vai precisar pagar nada por isso. Então, eu sempre acho que pelo NHS ainda compensa. Então, como é que funciona pelo NHS, né? Primeiramente o GP, né? Porque tudo aqui parte do GP. No vídeo anterior que eu fiz sobre os macetes para você usar o NHS, né, da melhor maneira, lá eu dei uma dica que é conhecer os médicos do seu GP, e quando você descobrir quem é o melhor médico, você sempre se consultar naquele. Porque isso, gente, faz muita diferença. Quando você vê que o médico não te dá atenção, que o médico não presta atenção no que você fala, que ele não se preocupa com o seu problema, procura não fazer mais consulta com esse médico. E se você souber quem é o melhor médico, gruda nesse médico e peça tudo para ele. Uma vez que você for no GP e for no médico, que espero eu que seja o melhor, diga para ele sobre as suas suspeitas de TDAH. Mas aí você tem que ser bem específico. Como eu disse também no vídeo anterior, tá? Procure ser sempre objetivo e claro. Como o TDAH é uma condição neurodivergente que a pessoa nasce e desenvolve ainda na infância, todos os sintomas que você for falar para o médico, ele tem que vir desde a infância, tá? Uma coisa também que acontece muito em quem tem o TDAH não tratado e está na vida adulta é as comorbidades, tá? Não é uma regra, não quer dizer que todo mundo que não trata o TDAH, quando adulto, vai desenvolver comorbidade, mas a grande maioria sim. Então, quais são essas comorbidades, tá? Então, vamos novamente usar o nosso manual, né, de diagnóstico de saúde mental, porém que eu vou ler aqui no computador, porque está em português, que diz o seguinte, né, que a maioria das comorbidades que pessoas adultas, né, podem ter por não ter tratado o TDAH, ansiedade, depressão, abuso de álcool e drogas. Então, pessoas que não tratam o TDAH têm uma facilidade muito grande de desenvolver vícios, tá? Transtorno do sono, transtornos de aprendizagem, e inclusive pode também ter dislexia, descalculia e dificuldades na escrita. Problemas emocionais, como baixa autoestima, dificuldade em lidar com críticas, frustração intensa, desregulação emocional e também a disforia sensível à rejeição, ou então, né, o complexo de rejeição. Essa disforia ela é muito comum em pessoas que têm a personalidade de borderline, mas também pode se manifestar em pessoas com TDAH não tratado.
Tem também problemas profissionais e financeiros, né, dificuldade para se manter no trabalho, atrasos frequentes, organização financeira deficiente, impulsividade em fazer compras e conflitos no ambiente de trabalho. Isso também é muito comum. Problemas nos relacionamentos, como esquecimento frequentes, dificuldade em ouvir atentamente, impulsividade nas discussões, dificuldade para cumprir responsabilidades. A impulsividade também é uma característica muito frequente, né, quem tem o TDAH, que é quando a pessoa tem muita dificuldade de pensar antes de agir. Então, ela age mais pelo impulso e acaba depois, né, se frustrando e tendo as consequências, do que parar para pensar e tomar a melhor decisão e depois agir. Isso também é muito frequente em quem tem o TDAH. Então, quando vocês forem pedir, né, para o médico do GP o encaminhamento para fazer a consulta, né, do diagnóstico do TDAH, tentam relatar o máximo de informações possíveis, tá? Porque provavelmente, né, se você é um adulto que tem a TDAH e nunca foi tratado, você deve se identificar com algumas dessas comorbidades, porque é muito comum. Como eu disse, não é uma regra, mas é muito frequente isso se manifestar em adultos que não trataram. E caso você tenha algum desses sintomas, né, ou dessas comorbidades, fale isso para o médico, é muito importante, tá? E fale também dos prejuízos que isso está causando na sua vida. Você não destrinchar esse problema, não falar desde quando surgiu, que deve surgir lá na infância, tá? Não falar o prejuízo que isso está causando na sua vida hoje, aí dificilmente o médico vai te encaminhar. Então é muito importante você ser o mais objetivo, claro e passar o máximo de informações para que o médico do seu GP aceite fazer o encaminhamento. Então, após você convencer o seu médico de que você precisa ver o especialista em TDAH para você tirar essa dúvida se você tem ou não tem o TDAH, existem duas opções. Seria você fazer a consulta com o profissional do NHS, um psiquiatra especializado em TDAH dentro do NHS, ou você ir para uma clínica também de pessoas especializadas em TDAH, mas que são clínicas muitas vezes particular, porém que tem parceria com o NHS. Se você optar pela primeira, ou se o médico falar para você somente da primeira opção, que seria entrar na fila do NHS, você se prepara, senta e espera, porque as filas do NHS para você conseguir ter uma consulta com o especialista pode levar anos, tá? Então, eu particularmente não aconselho que você vá para essa fila, porque senão você vai ter que esperar muito. Então, temos a segunda opção, que seria o Right Choose. Essa é a melhor escolha no quadro em que nós estamos hoje, tá? Porque as filas do NHS mesmo estão insanas. Nessas clínicas parceiras do NHS também tem filas, só que assim, nem se compara com as do NHS. Enquanto o NHS é uma média de 3 anos, nessas clínicas parceiras é em torno de 3 a 6 meses. Então é muito mais rápido com eles. Então, assim, o médico não pode te negar o encaminhamento por esse programa, Right to Choose, porém que nem sempre ele fala sobre esse programa. Por isso que antes da consulta, você já tem que saber que existe esse programa e que se o médico não mencionar nada para você, você menciona para ele. E aí ele faz o encaminhamento porque ele não pode negar, tá bom? Então, uma vez que foi determinado, né, para qual fila você vai, você provavelmente vai receber um questionário do médico do GP. Geralmente, esse primeiro questionário que é entregue pelo GP é um questionário pequeno, tá? Então, você responde essas perguntas desse questionário que o médico do seu GP vai dar. Aí você entrega, devolve lá para o seu médico esse questionário e aí ele manda então lá para a clínica que vai te atender. Quando a clínica aceita o seu caso, aí eles também vão fazer contato com você depois. E aí eles vão te mandar mais questionário. E aí os questionários da clínica são muito maiores, tá? Eu acho que são uns 3 ou 4 questionários, porque aí cada questionário
relacionado a determinados comportamentos ou determinadas fases da sua vida. Você tem que preencher tudo isso, porque a clínica não vai te atender se você ignorar esse questionário, tá? Esses, porque são bastante. Então, é muito importante que você responda todos esses questionários. Manda de volta para a clínica, e aí eles então vão te chamar para o assessment, que seria a consulta, que vai ser aquela consulta que vai dizer se você tem ou não tem o TDAH. Primeiramente, tenta ser o mais honesto possível, tá? Se você não tem os sintomas do TDAH desde a infância, se esses sintomas só apareceram na vida adulta, não minta dizendo que você tem desde a infância só para você conseguir a medicação, porque eu sei que essa medicação para o TDAH, ela virou, tipo assim, um desejo de consumo para muitas pessoas, né? Então, se não tem esses sintomas desde a infância, se não tem nenhuma comorbidade, ou então se esses sintomas apareceram depois na vida adulta por outras condições, não minta, não tenta tomar essa medicação para o TDAH, por mais que todo mundo aí está querendo muito, mas assim, é uma medicação que pode trazer problemas cardíacos, pode trazer problemas na pressão arterial. Então, assim, não arrisque a sua saúde por conta de uma medicação que você não tem necessidade e que você não precisa tomar. Uma última dica que eu vou dar aqui. Quando você receber o laudo do diagnóstico do TDAH, o médico que te laudou, ele vai enviar uma cópia para o seu GP, né, para que o seu GP tenha autorização para te prescrever aquela medicação. Só que nem sempre essa cópia do laudo é o laudo completo. Muitas vezes é só uma carta do médico, do psiquiatra, confirmando que você tem o TDAH e dizendo, né, qual é a medicação que você tem que fazer uso e que o GP tem que, então, liberar todo mês a receita. E muitas vezes, então, esse médico que te laudou, ele vai ficar com o laudo completo com ele. A minha sugestão aqui é, peça uma cópia desse laudo. O profissional que te diagnosticou não compartilhou o laudo completo com o seu GP, para você poder ver novamente o médico do TDAH, eles vão pedir para você providenciar o laudo, se caso, né, no sistema lá do GP não tiver o laudo completo. Então, se você não tiver a cópia do laudo, né, e nem o GP recebeu o laudo completo, aí você vai ter que entrar na fila novamente. Eu falo isso porque eu passei por esse processo. Vou falar aqui brevemente do que aconteceu comigo. Então, eu recebi o diagnóstico em 2011. Eu morava num bairro de Londres. Em 2022, eu pedi para fazer a revisão de medicação, porque eu já estava naquela medicação desde 2011. Aí, a clínica que ia me atender me mandou uma mensagem, mandou acho que um e-mail, perguntando se eu tinha o laudo. Eu falei que não, porque eu de fato eu não tinha pedido a cópia na época. Porque na minha cabeça, eu achava que tudo ficava registrado no sistema do NHS. Eu entrei, né, na minha conta do NHS e eu vi que na minha conta do NHS existia uma carta dessa clínica confirmando que eu tinha um diagnóstico. E aí eu enviei para eles essa carta. E eles falaram que não, que eles queriam o laudo completo, porque aquela carta só confirmava que eu tinha um diagnóstico, que eles queriam a descrição, né, de todo o processo do diagnóstico e todos os critérios que foi levado em consideração para eles me darem um diagnóstico. Então, aquela carta de confirmação não foi o suficiente. Então, né, eu expliquei para essa clínica que iria fazer a revisão da minha medicação, que eu não tinha, que eu só tinha aquela carta mesmo, né, confirmando, que eu não tinha o laudo e que eu não tinha mais contato com a clínica, porque já tinha se passado muitos anos. E aí eles falaram assim, olha, se você tivesse o laudo, a gente conseguiria uma consulta para você muito rápido, porque seria somente para revisão de medicação. Mas como você não tem o laudo e a gente também não tem acesso a esse laudo, você vai ter que fazer um novo acesso. Então eu tive que ser encaminhada novamente, passar para aquele processo de responder os questionários, esperar. Eu fiquei 1 ano e meio, tá, na lista do NHS, esperando uma consulta apenas para fazer a revisão de medicação. Sendo que, segundo essa clínica, se eu tivesse a cópia do laudo, seria super rápido
para eu conseguir o agendamento. Então, tá? Sempre que terminar a consulta e o diagnóstico for confirmado, peça o laudo. Guarde esse laudo bem guardado, porque se futuramente, eventualmente, você precisa novamente ver o médico e você não está no mesmo endereço, você não está no mesmo bairro ou na mesma cidade, e você não tiver o laudo, o DP não tiver o laudo, aí você vai ter que basicamente começar do zero, tá? Então, essa é minha última dica. Eu acho que eu falei tudo, porque assim, são tantas informações que, obviamente, pode ser que eu tenha esquecido de alguma coisa, mas eu acredito que o mais importante eu acho que eu mencionei. Se por acaso não ficou claro alguma questão e vocês tiverem alguma dúvida, né, é só escrever aqui nos comentários que eu vou responder com o maior prazer. Tchau, tchau!